Olá, pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu queria me apresentar para vocês. Eu me chamo Daniel Chaves, sou professor do curso de História da Unifap e estou conversando com vocês aqui hoje para fazer uma apresentação bastante objetiva, que vai subsidiar, por sua vez, o que a gente vai tratar daqui a aproximadamente uma semana. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós vamos, hoje, analisar o curso que está sendo preparado para vocês, que é um curso voltado para um assunto, na minha opinião, bastante importante, talvez um dos mais importantes do nosso curso, sem demérito nenhum aos outros temas, inclusive alguns deles os quais eu trabalho, que é o assunto da questão da extensão. Como vocês sabem, a gente vai trabalhar nesse semestre a disciplina de atividade de extensão 4, faz parte da curricularização da extensão no curso de graduação em História da Universidade Federal do Amapá. E nessa curricularização, a gente vai observar vários aspectos que são bastante relevantes da ideia de extensão, mas principalmente a gente vai trabalhar com um assunto que, para mim, é um assunto muito caro, muito relevante, e eu já vou, inclusive, projetar aqui para vocês o plano de ensino que eu estou propondo para a gente começar a partir dele, poder falar de forma mais objetiva. Vale lembrar que essa apresentação que eu estou fazendo para vocês aqui já está na tela, é uma apresentação de uma disciplina que pretende ser discutida com vocês, a turma, de forma democrática, participativa. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o que eu estou propondo aqui não é um dogma ou uma visão fechada, pré-determinada. É uma abordagem, alguns aspectos podem ser discutidos e assim deverão ser, como, por exemplo, a questão do que a gente entende que são as diretrizes de avaliação e as diretrizes de frequência, que essas não podem ser discutidas, fazem parte do regimento da universidade, mas como vocês vão ser avaliados, especialmente a tônica do curso, é algo que me parece, evidentemente, muito importante que vocês possam contribuir, tá bom? Bom, indo direto ao ponto, são atividades que vão acontecer de forma presencial, na sexta-feira à tarde e de modo corrente ao longo do semestre, através de 2 instrumentos básicos, talvez 3 mais precisamente. O primeiro deles é o nosso grupo de WhatsApp, que vocês já devem fazer parte. Se não fazem parte, vocês podem recorrer ao segundo canal de comunicação que a gente tem, que é o SIGA-A. E além do SIGA-A e do WhatsApp, que vocês podem me acionar de forma bastante objetiva, por favor, através de mensagens, né? Seja de vídeo ou de texto, ao longo de todo o período do dia. Eu respondo sempre o mais rápido possível. Mas nós vamos trabalhar aqui com também o e-mail, que vocês vão ver e vão ter aqui acesso para poder anotar. Todas essas informações que eu estou passando para vocês não precisa gerar nenhum tipo de ansiedade ou de correria. Está tudo disponível, tanto na descrição do grupo do WhatsApp, quanto na parte de notícias da disciplina no módulo do SIGA-A. Bom, falei para vocês já que é presencial, falei para vocês que vai ser na sexta-feira à tarde, esse é meu nome, Daniel Santiago Chaves Ribeiro. Aqui está o e-mail que eu vou utilizar como comunicação para vocês. E o que a gente vai olhar nessa disciplina é a extensão dentro de um viés que tem feito muita tendência e tem sido cada vez mais relevante do ponto de vista da empregabilidade do conhecimento que vocês estão sendo treinados, estão participando de uma graduação, né, estão sendo instruídos por nós, mas também porque faz parte não só de uma questão de emprego e de trabalho, que vocês vão desempenhar, e é esperado que vocês assim o façam daqui a uns anos, mas também do ponto de vista muito objetivo de como isso tem feito parte de uma transformação sociocultural, socioeconômica, que vem mudando todo mundo, como vocês devem ter consciência, talvez até muito melhor do que nós, de uma geração ou duas anteriores a vocês. A gente está aqui de frente de uma revolução tecnológica que tem mudado todas as dinâmicas, todos os aspectos, todas as tendências, todas as formas de fazer comunicação humana, cultura humana, economia, sociedade, costumes. E é muito importante que não só essa reflexão, como eu disse a vocês, de cunho profissional seja feita, mas também uma reflexão muito calcada em torno da questão comportamental, da questão teórico-metodológica que isso implica.
A gente vai ver muita coisa sobre o que é tecnologia, sobre o que é extensão, mas também sobre como a universidade e os ambientes de formação de pessoas, que vão naturalmente ser estendidos conceitualmente até o ambiente escolar, tem uma relação muito ampla com a lógica da inovação, que é um assunto muito caro para mim, que eu acho que é transversal a todas as áreas do conhecimento atualmente. A gente também vai olhar um pouquinho, como deveria ser e há de ser intrínseco ao ensino de extensão, as questões ligadas ao empreendedorismo, não só o empreendedorismo capitalista, da geração de riqueza do ponto de vista material, mas também a questão da geração de riqueza do ponto de vista de capital humano, intelectual e crítico. Vamos olhar um pouquinho como a instituição onde a gente está agora, a universidade, e de forma lato sensu, o ambiente escolar, vai ter que ter uma relação muito direta com a sociedade civil organizada, com a governança, com todas as formas cujas quais a gente compreende que a interação entre conhecimento e aplicação dele, isso é muito do cerne do que é a extensão, por um lado a aplicação, por outro o avanço social, no sentido mais amplo do social, do que a gente está aprendendo aqui, do que a gente vai exercitar com a originalidade do conhecimento, fazem parte umbilicalmente do que a gente chama de extensão, ok? Aqui estão alguns objetivos do componente curricular, alguns deles eu já tratei aqui de forma bastante assertiva com vocês. O que eu ainda não abordei, vale a pena, muito a pena, que antes da sessão da semana que vem, vocês façam uma leitura detida dessa ementa da disciplina, que também está disponível na descrição do grupo de WhatsApp, também está no SIGA, e vocês vão poder ter acesso franco por quase uma semana para que vocês possam fazer a leitura, estabelecer as percepções de vocês, e no dia 22, se não me engano, de maio, a gente, no primeiro encontro que a gente vai ter nessa sexta-feira que vem à tarde, a gente possa fazer discussões bastante objetivas sobre como isso vai ser empregado e como a gente vai trabalhar juntos como equipe, que é como eu gosto muito de pensar. A metodologia do que vai caber da minha parte de ensino, porque uma parte vai ser ensino e outra parte vai ser muito prática, muito mão na massa, eu já queria deixar isso claro para vocês, diz respeito muito diretamente a aulas, eu vou mostrar elas para vocês aqui, olha. E como essas aulas sobre o que é extensão, o que é tecnologia, sobre essas interações de inovação, tecnologia, extensão e empreendedorismo, a ideia de tecnologias sociais, a ideia muito importante, estratégica para todos nós, do que é a humanidade como um campo de conhecimento acoplados e transitantes, transeuntes na digitalidade, e a ideia de ambientes de inovação de uma forma bastante ampla, que me interessará muito a vocês debater. Então, essa parte do que eu chamo de oficinas aqui, eu poderia chamar de aulas, vão ser expositivas, em larga medida, tá? Eu vou trabalhar muito com vocês com exposições, eu vou apresentar para vocês conceitos, metodologias, teorias, abordagens, análises, para que a gente possa se nutrir do máximo de conhecimento possível, para que, por sua vez, a gente possa, num segundo momento, fazer com que o processo formativo ocorra de forma bastante detida. A gente vai ter validação de frequência, isso é algo muito importante que eu queria trabalhar com vocês e deixar bastante explícito. A gente vai ter também 2 avaliações, como faz parte do rendimento da disciplina, afinal de contas, né? Então, nós vamos ter 2 avaliações, uma parcial e uma final. Elas vão ser eminentemente voltadas para uma dinâmica na qual vocês vão produzir individualmente, e eu prefiro muito que a gente trabalhe aqui de forma individual, mas a gente pode abrir para duplas, tanto a AP quanto a AF, na direção da gente poder produzir o que eu chamo de um produto técnico. Eu vou esclarecer isso com muita atenção para vocês quando a gente for discutir, mas a rigor um produto técnico é resultante de um processo produtivo de caráter técnico, ou seja, com viabilidade de aplicação, que é um pouco diferente do que a gente costuma fazer com artigos, com seminários, com resenhas. Eu estou pensando aqui que quando vocês forem imaginar o que é fazer extensão, e o que é fazer extensão com foco em tecnologia, se a gente vai levar, por exemplo, um projeto sobre turismo, ou sobre patrimônio, ou sobre cultura, que vocês produzam, junto com essa atividade que a rigor é uma prestação de serviço, que vocês também produzam produtos que sejam palpáveis, que fiquem como uma espécie de legado, de contributo para esse grupo, para essa comunidade, para a sociedade, para um nicho específico de pessoas que vocês vão abordar. A gente vai ver tudo com calma. Da mesma forma, está aqui com vocês, bastante disponível, quais são os critérios de avaliação, tanto da EF quanto da AP. Isso serve para tornar vocês muito mais tranquilos com relação ao que vocês são esperados que entreguem nessas avaliações. Nunca custa muito dizer que a gente vai ter um momento em que a gente vai revisitar isso aqui presencialmente daqui a uma semana e vocês vão poder
obviamente, opinar na direção se é isso mesmo que vocês se interessam fazer ou se é alguma outra coisa voltada para a aplicação que vocês têm um interesse bastante específico. Ok? A bibliografia vai estar disponível também no Drive da disciplina. Vocês podem acessar aqui, podem acessar no Cigar, no grupo do WhatsApp. E, pessoal, o que eu queria pedir a vocês, de forma bem objetiva mesmo, é que vocês fizessem a leitura da ementa, acompanhassem esse vídeo, entendessem a proposta da extensão 4 como uma forma da gente tatear, exercitar, observar projetos de extensão com foco ou com base em tecnologia, e com a ponta finalística da gente aprender uma coisa que hoje em dia tem sido muito candente na academia, e isso é muito legal que assim o seja, né? Que é não só produzir bibliografia e apresentações verbais ou orais, mas a gente também aprender um pouco a exercitar essa parte muito subalternizada nos últimos anos, que vem mudando, que é a da produção técnica como uma matriz para produzir tecnologias que a gente seja capaz de também praticar isso no mercado de trabalho e na sociedade. Tá bom? Então, um forte abraço para vocês, muito obrigado pela atenção de todos e de todas, desejo um ótimo fim de semana e a gente se vê daqui a uma semana. Corrigindo, não é no dia 22, é no dia 23 de maio. Um abração, obrigado, gente. Tchau, tchau.